Sabe o que mais me impressiona? É a quantidade de homens que ainda acham que elogiar uma mulher é simplesmente dizer que ela é linda. Como se fosse essa frase batida que fosse fazer ela se encantar, se abrir, se interessar. Acorda. Falar que ela é bonita é o básico, é o mínimo. É o que ela escuta o tempo todo, de todo mundo, inclusive de quem ela nem lembra o nome. E quando você faz o que todo mundo faz, você se torna exatamente isso, esquecível. Ela pode até sorrir, pode até agradecer, pode até parecer que gostou. Mas no segundo seguinte, aquilo já evaporou da mente dela igual uma notificação que some da tela. Agora, quando você acerta de verdade, quando você atinge um ponto que ninguém nunca tocou, aí sim você planta uma semente. Não de atração superficial, mas de conexão, de curiosidade, de algo que gruda na pele, na memória e nos pensamentos dela. É isso que os caras não entendem. Mulheres não se apaixonam por palavras vazias. Elas se apaixonam por sensações, por experiências emocionais, por homens que sabem enxergar além do corpo, além da maquiagem, além do que ela mostra nas redes. Elas se viciam na sensação de serem vistas de um jeito que ninguém nunca viu, de serem tocadas emocionalmente de forma sutil, mas profunda. E a maioria nem sabe como fazer isso. Mas você vai aprender. Porque tem elogios que são quase proibidos. Não porque sejam errados, mas porque eles mexem em camadas que a maioria dos caras nem sabe que existem. São frases simples, mas quando ditas do jeito certo, no momento certo, com a intenção certa, fazem ela repensar tudo. Ela começa a se perguntar o que você viu, por que você falou aquilo, como você conseguiu perceber algo que ninguém mais percebeu. E pronto. O vício começa aí, disfarçado de curiosidade, de dúvida, de interesse. E quando ela vê, você já tá na cabeça dela. Imagina ela tá falando alguma coisa, te contando uma história, toda despreocupada, e você, com aquele olhar que mistura calma com mistério, solta: "Tem algo em você que eu não consigo decifrar." Cara, isso acerta em cheio. Porque você não tá dizendo que ela é bonita. Tá dizendo que ela é intrigante, que ela te prende sem esforço, que ela mexe contigo sem nem saber como. E isso faz ela parar, faz ela olhar diferente, faz ela pensar. Porque diferente dos elogios genéricos, isso mexe com o ego emocional dela, com a parte que quer ser única, que quer ser vista de verdade. E aí ela começa a se questionar: o que será que ele viu? Por que ele disse isso? Será que eu sou mesmo diferente? E quanto mais ela se pergunta, mais ela se conecta. Porque a mente dela precisa preencher essa lacuna que você deixou. E você vira essa lacuna. Você vira a resposta que ela não tem. E o pensamento que não vai embora. Ou imagina, depois de uma conversa mais profunda, quando ela se solta, mostra um lado mais sincero, mais humano, mais verdadeiro, e você olha para ela e diz, num tom quase de segredo: "Eu sinto que esse lado seu quase ninguém conhece." Pronto, você abriu uma porta que quase ninguém conseguiu tocar. Toda mulher, até a mais confiante, tem um lado que ela guarda só para ela, um lado que ninguém vê, um lado que ela gostaria que alguém descobrisse sem ela precisar mostrar. E quando você enxerga esse lado sem forçar, você se torna uma experiência. Você vira aquele cara que ela não consegue classificar. Não dá pra te comparar com os outros, porque você fez ela se sentir viva de um jeito diferente. E não pra por aí. Sabe aquela frase que mistura provocação com charme, que bagunça tudo e cria tensão? Então segura essa. Sinceramente, ainda não sei se você é problema ou exatamente o que eu precisava. Aí você quebra o padrão. Porque de repente ela não é mais a certeza. Ela vira a dúvida. E a dúvida é perigosa. É deliciosa. Porque a mente dela começa a correr atrás da resposta. Será que você a vê como um desafio? Como um risco? Como uma oportunidade? Será que você tem medo dela? Ou está completamente atraído? E enquanto ela tenta decifrar isso, já era, ela tá presa. E não é só o que você diz, é como você diz. É o olhar no momento certo, é o sorriso de canto, é o tom de voz mais baixo, mais lento. É como se você estivesse descobrindo algo raro e deixando ela perceber isso sem escancarar. Porque elogiar o óbvio é fácil, mas elogiar o invisível, o escondido, o que tá nas entrelinhas, isso é arte. Isso cria química, isso vira memória. Aliás, falando em raro, já reparou que tem gente que não precisa fazer esforço nenhum e ainda assim tem uma vibe que te atrai? É o tal do algo diferente que você não sabe explicar. E quando você fala isso para uma mulher, do jeito certo, é impossível ela não sentir o impacto. Um simples "você tem uma energia estranha", como se escondesse algo raro, já é suficiente para bagunçar o pensamento dela por dias. Porque você não está falando do que todo mundo vê. Você está falando do que ela sente.
do que ela transmite sem perceber. E aí, mais uma vez, você se distancia da multidão. E para finalizar, imagina aquela conversa boa, profunda, cheia de troca verdadeira. E no fim, você olha para ela com um sorriso sincero e manda: falar com você é como descobrir um segredo que eu nem sabia que estava procurando. Você nem precisa explicar o que quis dizer. Ela vai entender e vai guardar. Porque essa frase faz ela sentir que estar com você é mais do que papo, é conexão. E mulher nenhuma esquece essa sensação. Agora escuta, não adianta nada falar essas frases se você não sentir o momento. Se soar forçado, falso ou ensaiado, vai parecer só mais um truque. O segredo está na entrega. É o tom da voz, o tempo certo, a forma como você olha, o jeito como você reage ao que ela diz. Tudo isso conta, porque a mulher percebe, ela sente. E quando você acerta, ela sente com tudo. E agora eu quero saber: já fez uma mulher te olhar diferente depois de um elogio que saiu naturalmente, sem intenção de impressionar? Ou já ouviu algo que te marcou de verdade, que ficou ecoando na cabeça depois? Me conta aqui nos comentários. Bora trocar essa ideia. Porque se tem uma coisa que esse canal faz, é sair do básico. Aqui o papo é de verdade. E se você continua assistindo, é porque sabe que esse tipo de conteúdo mexe contigo de algum jeito. Então já comenta aí, manda sua experiência, compartilha com quem precisa aprender a sair do raso. E fica por aqui, porque o jogo só está começando. E se você aplicar isso do jeito certo, você não vai mais correr atrás de atenção. Vai ser ela que vai correr atrás da sensação que só você conseguiu causar.